Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque desta quarta-feira. Depois de muita solicitação, ele permitiu, né, mesmo sentando à minha direita, ele permitiu a presença do deputado, porque você não estava deixando ele vir para cá. Né? Você veio aqui Já começou errado, sou obrigado a interferir. Você não deixou ele vir aqui primeiro. Já começou errado. Não foi você? Nem foi eu, nem foi ninguém. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Nem foi eu, nem foi ninguém. Você sabe que aqui não tem moleza. A agenda do deputado não estava compartilhando com a sua programação aqui. Ele não tem agenda. Deputado, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que nos acompanham. Não é assim, né? Agora eu posto tudo aqui. Eu sei. Mas nós não viemos antes por conta de agenda. A gente sabe disso, né? a gente sabe disso. Eu acabei assumindo alguns compromissos fora o mandato, compromissos partidários, onde eu assumi o diretório estadual do PDT, do partido, e tenho viajado demais, tenho andado muito pelo estado de São Paulo, reorganizando o partido aqui no estado de São Paulo. Agora, deputado, por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito? Pô, Geraldo, isso é uma coisa que na minha primeira legislatura o partido já havia me indicado. Mas naquele momento eu achava que meu primeiro mandato como deputado, a gente precisava consolidar algumas ações que nós entendemos que eram necessárias dentro do mandato de deputado. E agora, conversando novamente com o diretório municipal, conversando com a população, com a sociedade, eu aceitei o convite e vou disputar as eleições, se assim o diretório homologar a minha candidatura lá no mês de julho, cabeça que vão as convenções. Aproveitar que o presidente está aqui, o senhor vai homologar a candidatura dele ou o senhor vai se arrepender? Boa noite, Geraldo, de novo, deputado Márcio, a todos que nos assistem aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Fico muito honrado de estar aqui de novo no seu programa. Mas respondendo a sua pergunta, a candidatura do Márcio Nakashima está homologada há 2 anos atrás. Isso é verdade. Quando nós discutimos internamente dentro do partido, na direção do partido, na municipal, na estadual e também na nacional. Então, não tem dúvida nenhuma, hoje nós não temos nenhum problema dentro do partido para poder falar não para a candidatura do Márcio Nakashima. Então, o partido já vem trabalhando isso há muito tempo e agora chegou a vez do eleitorado guarulhense ter escolhas. O Nakashima, sem dúvida, será um grande candidato com boas ideias para a cidade de Guarulhos. O deputado tem se destacado muito bem no seu mandato em defesa da população do estado de São Paulo, mas não esquecendo que Guarulhos sempre foi a prioridade alta dele, que a gente pode pontuar aqui algumas coisas que ajudou bastante a cidade de Guarulhos na frequência aqui O que você falou é verdadeiro, porque eu entrevistei você ao longo do ano passado e eu insisti com a pergunta, você não vai desistir, porque a pressão, imagino eu, foi grande. O ministro, que é presidente do partido, é ministro do governo do presidente Lula. O que eu fico imaginando? Será que o Lula não chamou? O Lula, chega aí, sabe o que é? Lá em Guarulhos, aquele menino vai dar um trabalho. Não dá pra você... Eu imaginei aqui comigo, E você foi macho pra caramba. Não é à toa que você tá como presidente do sindicato, você é um cara de palavra. E eu insisti em pelo menos uns 5 programas, deputado. Eu digo, cara, o Martelo eu acho que não vai deixar. Lembra das coisas? Não, aqui não tem esse negócio, não. O nosso candidato é o deputado... Isso está gravado aí. Eu vou até mostrar para as pessoas. Essa disposição dentro do PDT de você ter o presidente do partido alinhado com você, te dá tranquilidade, porque o que eu mais vejo hoje na política, já faço isso, sou um pouco idoso, um pouco dinossauro. Não, você é jovem. Jovem guarda. Eu lembro dele quando a irmã dele faleceu, eu lembro da campanha que ele fez, da questão da segurança pública. E eu tenho observado o comportamento de gente, por exemplo, só para um pano de fundo aqui, eu entrevistei um vereador que foi convidado a se retirar do partido, porque o partido não quer ele. Não quero você. Eu só quero gente que não tem mandato. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Então vamos lá. Quando você iniciou essa caminhada,
Você olhou nos 4 cantos e disse, deixa eu ver quem está no meu carro de carona aqui, para me dar tranquilidade. Eu sou motorista e vou levar quem do meu lado? Porque te dá tranquilidade que é uma caminhada longa, né? Vamos ter convenção, as alianças, escolha do vice, por aí afora. Essa tranquilidade facilita no teu planejamento a partir de agora? Geraldo, eu vou começar te respondendo sobre a questão que você falou sobre a pressão que o partido supostamente estaria recebendo em relação à nossa candidatura, porque o PDT, lá em Brasília, no governo federal, ocupa um ministério. Mas os demais partidos nesse município, que também vão lançar candidatos à prefeitura, também ocupam um ministério. Sim. Então, se essa pressão aconteceu no PDT, todo também mundo deve ter acontecido lá no PSD, que é o partido do prefeito Gude. Sim, o PDT, que é o partido no qual eu sou filiado, no qual eu sou deputado, possui um ministério, que é o Ministério da Previdência Social. O PSD possui três ministérios. O partido do republicano, que é o do xerife do consumidor, também faz parte tem um ministério no governo Lula. Eu perguntei isso pra ele também aqui, fiz essa mesma pergunta para ele. Então, eu acredito que se houve essa pressão, que para nós não chegou em nenhum momento isso, muito a verdade é que quem falou bastante isso foi a mídia local aqui guarulhense, mas isso nunca aconteceu no partido. Hoje, o alinhamento que nós temos com o presidente Cabeça, o Josinaldo Cabeça, ele é algo muito tranquilo. Ele é o nosso presidente do diretório municipal aqui em Guarulhos, eu sou o presidente do diretório estadual e o deputado André Figueiredo, lá do estado do Ceará, né? Que foi eleito deputado por Fortaleza, ele é o nosso presidente nacional e nunca houve nenhum tipo de discussão nesse sentido de barrar a nossa candidatura, muito pelo contrário, nós temos um alinhamento, o partido entende que Guarulhos é um município muito grande, hoje a principal prefeitura que o PDT possui é a prefeitura de Fortaleza, e Fortaleza é a 11ª economia, Sim. Guarulhos é a 10ª economia nacional, ou seja, Guarulhos passa a ser uma prefeitura tão importante quanto a prefeitura do Ceará, de Fortaleza no Ceará. Então, isso nunca aconteceu. Obviamente, continuando, né, na sequência da sua fala, você fala da questão de olhar para os lados. Nós tivemos um problema, que foi o vereador Martelo, que foi eleito aqui pelo partido, mas ele nunca teve nenhum tipo de identidade partidária. Muito pelo contrário. Tudo aquilo que o partido propôs, ele votava contrário. Eu sou um deputado que nunca votei contra os trabalhadores lá na Assembleia Legislativa. Aqui ele sempre votou contrário. Votou pela extinção da Proguaru. E também, ele até entende que ele é empresário, mas ele também nunca trabalhou para os empresários, a não ser para a empresa dele, que faz os contratos lá com a prefeitura. Então, os empresários também sofreram com o aumento dos impostos, que foi votado sobre a presidência dele. Então, esse distanciamento entre a atividade parlamentar do vereador com o partido acabou causando o ensejo dele sair. E hoje está numa outra sigla partidária que eu nem sei qual é. Eu vi que aconteceu um ato de filiação. Republicanos, então. E ele foi para outro partido. Mas isso nunca aconteceu aqui no PDT. A gente sabe que a coragem que você teve quando aconteceu esse episódio do martelo foi determinante para unir o partido, ou não? Eu acho que não foi coragem minha, né? Eu não tenho coragem sozinho. Eu uso as prerrogativas legais de quem feriu o estatuto do PDT. A partir do momento que você fere uma regra estatutária, você está atingindo uma agremiação partidária, uma direção partidária, não é a coragem de uma pessoa, é a decisão do diretório. O diretório do PDT tomou a decisão, tá certo, de apurar os fatos, a denúncia contra o vereador Martelo, de tudo aquilo que ele fez contra o partido. Ele atingiu gravemente o estatuto do partido, se eu não me engano, aqui 4, 5 artigos do estatuto que ele feriu. Não seguia a orientação do partido, votou a favor da taxa do lixo, um exemplo, votou a favor da taxa do lixo,
sendo que foi o próprio PDT, tá certo? E o nosso deputado Nakashima, que conseguiu na justiça uma decisão judicial favorável ao nosso pedido de barrar a taxa do lixo na cidade. Então, se o próprio PDT conseguiu na justiça, por que um vereador do partido votou a favor aqui na cidade, a favor da taxa do lixo? Então, ele já começou por aí. Mas quando ele foi num programa de televisão, foi no Radar, e ele usou palavras ferindo o estatuto, decisões políticas dele, ele dando declaração que apoia o atual governo municipal e não apoiaria uma candidatura do PDT majoritário, que é o deputado Nakashima. E que ele não apoiaria a decisão do partido, não apoiaria as diretrizes que foi aprovada democraticamente pela direção e pela militância do partido, ele está gravemente errado. Né? Ele errou muito. Então nós usamos a fala dele, nós usamos o erro dele, as palavras que ele proferiu na TV, isso é público, está aí para quem quiser ver, mandamos para apuração e foi apurado através da comissão de ética e o diretório tomou a decisão, né, em conjunto, de expulsá-lo do PDT. Ele foi expulso do PDT. Mas do ponto de vista geral, a gente, sabe, eu se encontrar ele na rua, falo normalmente, e na política não existe, sabe, intriga. Não existe, na política existe adversários. Sim. Eu nem adversário dele eu sou. Mas se assim ele entende, não foi uma coragem do presidente cabeça, foi uma decisão do diretório com embasamento jurídico, tá certo? Para poder tomar aquela decisão. Esse dele está na pauta completa com o deputado, e eu combinei com a assessoria seguir rigorosamente, e eu tenho esse hábito de fazer isso. Não tem como não discutir pesquisa. Em toda eleição, tem instituto que acerta, tem instituto que erra bastante. Foi assim na eleição presidencial. É raro. Em São Paulo, ia ser um senador, foi outro, enfim. Em Guarulhos, eu escuto que alguém fez pesquisa. Fulano fez, mas está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Eu te pergunto, te incomoda essas pesquisas que são apresentadas ao eleitorado, à imprensa local? Que tipo de mensagem, que tipo de preocupação se é que você tem quando aparecem essas pesquisas? Bom, Geraldo, eu não tenho preocupação alguma em relação às pesquisas que hoje elas estão aí. Hoje parece que saiu uma nova pesquisa. Duas. Né? Eu só tive acesso a uma. E não consegui olhar, analisá-la. Só li rapidamente porque foi uma matéria que a gente recebe os clipes que a Assembleia nos manda cada vez que o nosso nome é citado em um veículo de imprensa. Mas não me incomoda absolutamente nada. Eu sou um deputado que fui eleito aqui por Guarulhos, reeleito por Guarulhos, sabe, sem o apoio da máquina, sem qualquer tipo de padrinho político. E quando eu vim para a reeleição, eu fui reeleito ampliando os votos, quando o mundo político, né, a casta política guarulhense e a mídia guarulhense dizia que eu não tinha chance alguma de ser reeleito, que eu era um deputado de um mandato só, porque eu caminhava sozinho, porque eu caminho sozinho, sem aliados políticos aqui da cidade. Então, eu fui reeleito com mais do que o dobro dos votos. O que me preocupa, sim, é conversar com a sociedade, conversar com o eleitor, mostrar o nosso trabalho, e essas pesquisas sempre me colocou num bom posicionamento, bem ranqueado. Então, para mim, eu não tenho nenhum tipo de problema com as pesquisas que estão sendo apresentadas. Nós lançamos a nossa pré-candidatura no último dia 12 de março, né? E acho que você esteve lá presente, né? Que foi tanta gente, eu não consegui conversar com todo mundo. E foi o lançamento que nós acompanhamos, onde teve o maior número de pessoas, numa terça-feira à noite, às 19 horas, ali no Clube Recreativo. E isso demonstra que as pessoas estão acompanhando o nosso mandato. Todas as pessoas que estiveram ali foram convidadas através das redes sociais, através das nossas mídias, e estavam ali de forma voluntária.
né? Então, para a gente, o que interessa é esse contato com o eleitor, contato com a sociedade, discutir com a sociedade. Eu sou apenas mais uma alternativa de discussão dos problemas e nós queremos discutir a cidade, mostrar as soluções que nós acreditamos que são as melhores soluções para a gente mudar o que infelizmente está acontecendo aqui em Guarulhos. Você, como presidente do partido, fica mais fácil fazer essa pergunta para você. Eu vou deixar as perguntas fáceis para o deputado. Tá. Na pesquisa que está na Veja, do Paraná Pesquisa, ela cita o Eloy Pietá com 29,1%, o Jorge Wilson, republicano, com 18,6%, margem de erro de 3,5%. Na sequência aparecem empatados, dentro da margem de erro, o vereador Lucas Sanches, do PL, com 10%, deputado Alencar Santana, com 10%, deputado estadual Márcio Nakashima, do PDT, com 8,5%. Depois surgem o vereador Tiago Sufista, PSD, com 3,6%. O vice-prefeito, professor Jesus, com 3,3%. Entre os entrevistados, 10% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,1% não souberam ou não responderam. Essa pesquisa foi registrada, está no site da revista Veja de hoje. Cadê aqui o registro dela? A pesquisa foi feita com 800 eleitores na cidade de Guarulhos. Você observa que o terceiro, quarto e quinto está tecnicamente empatado aí. Sim. O terceiro lugar está tudo Embolado. está tudo Sim. empatado tecnicamente. Pesquisa, tem algumas que a gente considera que é séria, dependendo do instituto e de quem encomenda, tá certo? Que também Tá passa na por tela aí. aí, ó, a pesquisa. Do instituto e de quem encomenda ela. Então, se você observar ali, tem 3 tecnicamente empatados, podendo ir ali rapidamente, dependendo do cenário que é feito, o momento que é feito a pesquisa, qualquer um dos 3 do terceiro ali que está empatado pode ir ao segundo turno. Sim. O Márcio já pontuou em várias pesquisas aí, em segundo e em terceiro colocado. Então, é muito o retrato do momento. É muito cedo? Mas está muito cedo. Sim. Todo mundo, os partidos ainda estão montando chapas, sabe? Eu acho que depois de junho é que começa a esquentar o cenário local, né? E é muito cedo para falar a avaliação de E pesquisa. olhando tecnicamente, né, Geraldo, a pesquisa ali mostra que nós somos em terceiro lugar, embolado com todo mundo. Sim. E os Pode candidatos... colocar de novo. Tem 3 em Os terceiro ali, ó. candidatos ali que Empatado. estão o Lucas Sanches, o Jorge Wilson, o deputado Jorge Wilson, o deputado Alencar Santana, são pessoas que já haviam declarado que seriam pré-candidatos há muito mais tempo, já estão, Sim, sim. desde quando fizeram a sua reeleição, já começaram, né, a trilhar o caminho, preparando para disputar o pleito desse ano. E a gente lançou agora, recentemente. Então, eu acho que para a gente está muito bom. Eu estou muito satisfeito com o resultado que essa pesquisa trouxe aí. Agora, alianças, né? Essa escolha do vice, por exemplo, você vai deixar para definir na convenção? Como é que estão essas conversas? Bom, nós estamos pensando, conversando com algumas pessoas, né? Partidos? A escolha do vice, nós estamos conversando com alguns partidos também, mas a minha ideia, eu já tenho discutido isso bastante com o presidente Cabeça e dentro do partido eu confesso que sou voto vencido, é que a gente saia com uma chapa muito enxuta, né, com mais um partido, ou um ou 2 partidos, ou na pior das hipóteses, né, ou que não, pior não, ou na melhor das hipóteses, que na verdade isso eu tenho defendido, a gente saia com a chapa única do PDT e vamos disputar, porque eu acredito que a eleição do pleito majoritário do prefeito se dá no âmbito das ideias, das discussões, diferente da chapa de vereadores, onde tudo se soma para poder eleger o quociente, alcançar o quociente eleitoral e eleger os vereadores. Aqui é quem vai ter mais voto, quem apresentar o melhor projeto, quem terá a melhor proposta para a cidade. É que chegará ao segundo turno e depois, eventualmente, vencerá as eleições. Eu não entendi. Foi voto vencido? Não, ele quer dizer o seguinte, que nós estamos abertos aí para outros partidos, para discussões, conversando com outros partidos,
para poder somar e ter a vice de outro partido. Porém, isso também não pode ser feito, sabe, de qualquer jeito, também com a faca no pescoço, exigindo-se do PDT aquilo que não é possível atender. Então a gente não vai fazer acordo que não possa ser cumprido. E se não tiver acordo para ser cumprido, nós vamos ter a candidatura, né, chapa pura do PDT, porque não dá para você fazer acordos também sendo, sabe, colocado na parede e já pautando. Você não seria vice? Já pautando, não sei, eu acho que o partido vai decidir isso na hora certa, né? Uhum. A gente não pode ser candidato, o Márcio não pode ser candidato também, sendo pautado por outro partido que tem que fazer o que o outro partido quer. Estamos abertos, estamos discutindo e esperamos que até junho a gente tenha, né, essa coligação para indicar a vice. Porém, não pode ser também a todo custo, porque a gente precisa depois cumprir. Na política geral, tem uma coisa que tem que ser cumprida, é acordo. Acordo tem que ser cumprido. Agora, às vezes, você consegue. Às vezes os partidos exigem coisas impossíveis de cumprir. E é por isso que tem briga na política, sabe? Então o PDT não vai correr esse risco de, na hora H de uma coligação, fazer promessas que não possam ser cumpridas e depois ter problema lá na frente. Então, se for para ter problemas, a gente vai com chapa pura. Agora, se tiver um partido que queira discutir projeto para a cidade e se contente em fazer parte do plano de governo e ajudar a administrar a cidade junto, beleza. Agora, fazer exigências antes, sem a gente ter condições de cumprir, nós não vamos fazer acordo nenhum. Tá certo? Geraldo, resumindo, os partidos que nos procuraram para conversar querem discutir espaço. Nós queremos a secretaria tal, nós queremos olhar por isso, queremos contratos, e nós não estamos dispostos a isso. Nós queremos discutir um programa, um plano para Guarulhos. Obviamente que depois de vencermos as eleições, vamos precisar sentar, compor, organizar tudo, criar um time para administrar a cidade. Mas as pessoas precisam entender que nós precisamos passar por um pleito, nós temos que disputar as eleições. E não dá para ser assim. Eu fecho com você, mas eu quero indicar a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Saúde. Gente, não é assim que as coisas acontecem. Então, o que o Cabeça quis dizer, nós queremos responsabilidade, nós queremos compromisso, pessoas que venham para somar em um projeto de mudança para a nossa cidade. Nós não queremos aliados a qualquer custo. Nós não queremos entrar nesse jogo que é o habitual. Nós queremos fazer o diferente, mudar o que hoje está aí. Nós já entendemos que a metodologia aplicada hoje, ela não serve mais. A população está descontente, o governo tem uma alta taxa de desaprovação e nós queremos fazer diferente de tudo isso. Estou conversando com o deputado estadual Márcio Nakashima, pré-candidato a prefeito de Guarulhos pelo PDT, e o Josinaldo José de Barros, cabeça, presidente do PDT no município de Guarulhos. Agora, com todo respeito à sua colocação, deputado, eu não me recordo nenhuma eleição em Guarulhos o candidato não discutir espaço para quem quer participar. Talvez o senhor seja o primeiro. Geraldo, discutir espaço é uma coisa. O problema não é, olha, essa secretaria não é negociada, ou esse espaço, essa pasta não é. O problema é que você não tem quem colocar. Não é uma questão técnica, é uma questão de poder. Eu quero isso porque eu quero. Entendi. E não tem a qualidade, não tem nenhum nome. Mas quem seria o nome para a gente poder iniciar uma conversa? Não existe o nome. É procurar emprego ser um candidato. Exatamente. Então não existe o nome. Então existe um projeto de poder e nós não queremos isso. Entendi. Nós queremos entregar para a sociedade guarulhense trabalho, gestão com eficiência e não colocar cargos, lotear cargos em troca de apoio político. Isso para mim não serve. O PDT já definiu o plano de governo que será apresentado à sociedade? Você sabe que até sábado, todos os partidos, não é só o PDT, todos os partidos estão correndo bastante para montar chapa de vereador. Verdade. Até sábado, que é o dia 6, é primordial para qualquer partido, sabe, fechar sua chapa e está todo mundo correndo, articulando, buscando candidatos, e nós estamos fazendo isso. A partir de segunda-feira, aí nós já temos. Já fechou? Nós já temos, sabe, no rascunho do plano de governo, mas ele não está fechado. Nós vamos, depois de segunda-feira, reunir com o nosso corpo técnico, com o pessoal que já está nos ajudando,
pessoal que está vindo para somar a discussão e o planejamento do plano de governo. Até sábado, é mentira de qualquer partido falar que já tem plano de governo pronto. Concordo com Está você. todo mundo montando chapa, todo mundo se articulando, todo mundo fazendo as coligações e buscando candidaturas para fechar a chapa. A partir da semana que vem, aí sim, os partidos vão sentarem e cada um vai correr para apresentar o plano de governo dentro do prazo legal que nós temos aí até junho para apresentar o plano de governo. Senhores, aí em casa, você está jantando agora, obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo, eu não posso falar que é meu médico, porque ele atende a cidade inteira. Está aqui no WhatsApp, doutor José Mário. Grande médico, grande doutor José Mário. Mandando um abraço para você. Está aqui no WhatsApp do programa, mandando um abraço, falando que a TV dele... Ô Zé... Mandar um abraço também para o Zé Mário e para o doutor Eduardo Carneiro. Brother, meu amigo. É grande Pessoa. Grande figura de Guarulhos. É verdade, gosto muito dele. O Zé é um brincalhão. Ô Zé, você... Eu não vou nem falar o que ele está falando aqui, porque o Zé é fora da curva. Zé, beijo grande, meu amigo. E ele não gosta quando você chama ele de doutor. Ah, é? Não gosta. Tá aqui mas falando, é força do hábito. Tá falando, eu não posso falar o que ele tá falando aqui. É impraticável. Zé, é impraticável, Zé. Pelo amor de Deus. Beijo, Zé. Doutor José Mário, grande cardiologista, um dos melhores. Atende uma galera aqui em Guarulhos. É impressionante. Agora, quando você se depara com candidatos de diversos partidos que vão pegar carona com alguém. Eu aqui não vou também citar nomes, porque eu não estou com ele aqui na bancada, estou com um deputado. Mas a pergunta é, você falou há pouco de transferência de popularidade. Você acredita, eu lembro que o Maluf foi um dos poucos políticos desse país que conseguiu transferir e depois se arrependeu pro Pita. Sim. Eu não me recordo um personagem, né, na nossa política. Muito bem. Você acredita que o eleitorado hoje em Guarulhos, que disputa municipal é diferente de uma campanha para deputado estadual, de uma campanha para deputado federal, e por aí, a campanha municipal é diferente. E você sabe disso, você já fez campanha para vereador aqui. Como você vai se preparar para esse embate com seus adversários que estão espalhando por aí que, olha, na hora da campanha eu vou trazer o papai, a mamãe, o tio, o sobrinho, o cachorro. Vai fazer diferença? Geraldo, eu acredito que toda aliança, toda ajuda, ela vem para somar, né? Agora, o que nós precisamos entender e a sociedade precisa parar é com essa polarização que existe entre o presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, até porque quem vencer as eleições não será nenhum dos dois que virão aqui administrar nossa cidade. Eu quero discutir pessoas, eu quero discutir eu como deputado, aquilo que eu trabalhei pela cidade, aquilo que o meu mandato entregou, as votações que nós tivemos lá na Assembleia em prol da sociedade, aquilo que nós votamos a favor, aquilo que nós votamos contrário, muitas das coisas. Então, isso é que nós queremos discutir. Eu entendo o seguinte, que essa polarização, ela é muito ruim para a sociedade, porque você não abre caminho para escutar o diferente. Então, se eu sou corintiano e você palmeirense, já não dá para ficar, Você explicou pra ele que a história já fica complicada. Todos nós somos corintianos, falei. Não, que todos nós, rapaz, tá doido, rapaz. Então assim, eu não tenho problema nenhum junto ao governo federal. Como disse no início, lá nós temos o ministro Lupe, Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência Social, e aqui eu sou deputado, líder do PDT, e tenho um bom relacionamento com o governador Tarcísio de Freitas. Aliás, preciso até agradecer ao governador, porque 2 grandes projetos do governo dele em relação à violência contra a mulher nasceu de leis de autoria do meu mandato.
Então, assim, eu não tenho problema nenhum, converso muito bem no governo estadual, converso muito bem no governo federal. Agora, fica essa polarização onde eu teria o apoio somente do governo estadual, porque o governo estadual está lá junto com o Bolsonaro, faz parte da direita, o outro que vai estar somente com o governo federal. Guarulhos é uma grande cidade. Guarulhos precisa de toda ajuda, porque, infelizmente, muitas das coisas aqui não estão funcionando. A nossa saúde, hoje mesmo, eu estava assistindo, pela manhã, nós tivemos a Globo na UPA, agora está lá o SBT mostrando o descaso que está a saúde de Guarulhos. E não só, a zeladoria, nós tivemos aí recentemente algumas avenidas pavimentadas, mas você sai da avenida, você já cai no buraco. Então, a zeladoria está ruim, foi extinta para o Guaru e trouxeram contratos milionários, contrataram empresas em contratos milionários, e você sai aqui, vê aqui a avenida, saindo aqui da TV, olha ali, lixo para todo lado. Então, iluminação pública que não funciona direito, a transporte público que não funciona como deveria ser. Então, nós queremos discutir os problemas da cidade e apresentar para a sociedade uma solução viável. Eu acho que é isso que Guarulhos precisa. Não dá para ficar nessa disputa. Você não gozou que eu coloquei Corinthians e Palmeiras. Eu vou colocar esse Fla-Flu, né? Essa rivalidade que ninguém ganha. Porque depois, quem vencer vai ter que ser o prefeito de todo mundo. Daquele que votou no prefeito, porque queria que o prefeito ganhasse, e para aquele que não votou também. É morador, é munícipe, é um cidadão guarulhense, e tem que fazer a gestão para todo mundo. E nós temos que acabar com isso, João. Hoje, o bem da verdade é que o deputado Jorge Wilson, que é o indicado do prefeito Guti, que hoje o Guti se coloca como o prefeito, o homem da direita, mas ele foi eleito pelo PSB no primeiro mandato, depois migrou, e assim, está no PSD. O PSD ocupa 3 ministérios lá no governo Lula, 3 ministérios, e aí quer empurrar, olha, o PDT está lá porque tem um ministério. Então assim, guardadas as devidas proporções, que isso está longe, não tem muito a ver com a nossa vida aqui guarulhense. Nós precisamos discutir a cidade, nós precisamos discutir os problemas que estão acontecendo aqui. Eu recebo todos os dias no gabinete mães que não conseguem vaga nas escolas, reclamando que não chegou, o uniforme ainda não chegou, que a merenda está ruim, que não tem vaga. Tem mãe que não consegue colocar filho na creche e não consegue sair para procurar um emprego. Então, essas coisas é que nós temos que discutir aqui em Guarulhos. O debate tem que ser os problemas da cidade, e não quem está recebendo o apoio do governador, do presidente, do ministro. Tudo isso se soma? Obviamente se soma. Mas o que eu quero dizer é, eu não tenho problema nem com o governador Tarcísio, muito pelo contrário, não tenho problema com o governo federal, com o presidente Lula, não tenho problema com ninguém. Eu faço política conversando com todo mundo. Eu tenho a minha independência. Os meus votos estão lá na Assembleia, eu pauto pelo aquilo que eu acredito que seja o ideal para a sociedade. Nem sempre aquilo que a gente coloca lá é o ideal, porque nós somos contrários ao projeto e o projeto acaba sendo aprovado. Mas, como foi o caso da privatização da Sabesp, como foi o caso do fim da Implaza, hoje sofremos. Quando o ex-governador João Dória quis acabar, extinguir o Instituto Butantan, e depois o Instituto Butantan foi o grande precursor, foi o que salvou o Brasil com a vacina. Então, são essas coisas que nós queremos discutir. Quem são as pessoas, os candidatos, e não quem está apoiando os candidatos. Quem são os outros gestores? Porque depois o governador, para fazer qualquer tipo de obra aqui em Guarulhos, vai precisar conversar com o prefeito, seja quem for o prefeito. O presidente da mesma forma, enfim, o governo federal da mesma forma. Então, o grande debate é a Guarulhos que hoje ela está e qual é a Guarulhos que nós queremos para o futuro. Estou conversando com o deputado Márcio Nakashima, pré-candidato pelo PDT. Você concorda com o deputado? Pode discordar, não tem problema.
Às vezes eu discordo, Então. mas nessa questão eu não vou discordar, porque ele pontuou muito bem. Calma. Tá. Ele pontuou aqui vários itens, você falou que não discutiu o plano de governo, mas já começou Sim. a abordar aquilo que ele vai discutir. Você perguntou se estava pronto, eu falei que não, nós Então. estamos trabalhando ele. Então, Então, Geraldo, nós demos já o pontapé inicial sobre um plano de governo, mas assim, como nós dissemos, nós queremos criar, receber sugestões, nós queremos fazer um plano de governo ouvindo a sociedade, ouvindo o povo mesmo, a população guarulhense. Caso venham outros partidos que queiram participar, ele está aberto para que tragam as suas sugestões, tragam aquilo que tem de conhecimento para somar a esse plano. Então, nós temos o pontapé inicial, nós temos alguns pilares, algumas coisas que são os nossos pilares que nós vamos tratar durante a campanha, são aquilo que se conseguirmos, né, Deus abençoar e o povo acreditar, confiar que possamos mudar essa cidade e eu virar prefeito aqui, como nós vamos fazer uma gestão dessa cidade. Mas está aberto para a gente conversar e com todos. Cabeça, hoje você disse há pouco que a maior preocupação era até sábado. Até sábado. Concluindo aí a chapa de vereadores. Sim, que é o time que vai trabalhar para a cidade no futuro, né? Esse time que você está preparando tem que estar ajustado com essas ideias do PDT. Claro. Né? Até porque vai ser uma campanha longa. Sim. Né? Quais foram os critérios adotados pelo PDT no chamamento, não porque não é emprego, mas essas pessoas que quiseram se filiar ao partido para disputar as eleições? Quais foram os critérios adotados pelo PDT? Bom, o primeiro critério, Geraldo, é você ter um candidato que tenha compromisso em suas votações, não ficar contra a cidade. O que é ficar contra a cidade? Por exemplo, você acha que um vereador que vota a favor da taxa do lixo, sem critérios de definições, de valores para algumas faixas de renda, sem discutir aquele imposto para uma camada da sociedade que ganha salário mínimo, por exemplo, aposentado que ganha salário mínimo. Você acha que um vereador que vota a favor de taxa do lixo, sem critérios, sem regras de como e qual é a renda que essa pessoa vai poder participar dessa taxa? Então tá errado. Eu votar na taxa do lixo sem nenhum critério, sem isentar uma camada pobre que não pode nem comer, quanto mais pagar a taxa do lixo. E já paga várias taxas, inclusive taxa de esgoto e etc. Então, assim, um vereador que vota para fechar uma Proguaru. Bom, isso é plano de governo. Um vereador que vota para fechar uma Proguaru, que é dinheiro público, a Proguaru é dinheiro público, que empregava mais de 5.000 pessoas, e a Proguaru ela tem um punho social. Quando ela foi criada com uma responsabilidade social de empregar pessoas que naquele momento não tinha a qualificação adequada para ir para uma indústria de alta tecnologia, para ir para uma indústria de transformação, e aí ia para Proguaru para cuidar da zeladoria da cidade. Então usaram o dinheiro público. Cadê o patrimônio da Proguaru? Cadê o maquinário da Proguaru? Cadê os imóveis da Proguaru? E quem é que está fazendo a zeladoria da cidade? Acabaram com a empresa, demitiram todo mundo e os contratos que estão aí atendendo. Me dá um parênteses aí, porque é o seguinte, a Proguaru, ela foi extinta as suas atividades. Tem pessoas trabalhando lá na Proguaru. A Proguaru ela está funcionando, está pagando, é dinheiro público, pagando pessoas para uma empresa que não funciona. Tem gente lá. Pois é. Mas assim, né, cabeça? Então, só para a gente pontuar, a Proguaru foi um crime o que aconteceu com a Proguaru. A Proguaru ela precisava, sim, de uma modernização na sua gestão, ela precisava, sim, uma adequação, porque acabou virando uma empresa de cabide de empregos e não funcionava, mas a Proguaru ela foi criada para o desenvolvimento da cidade. A Proguaru era uma empresa que poderia estar construindo os viadutos que nós não temos hoje. Exatamente. A Proguaru, essa zeladoria desses contratos milionários que foram feitos com essas empresas que hoje estão na gestão e não estão fazendo o serviço, a Proguaru faz num custo muito menor. Então, o que aconteceu foi um crime. Fora essa questão de, né,
quase 5 mil famílias que perderam, pais de famílias, pessoas, pais e mães de família, que perderam seus empregos e hoje amargam, né, Mas de só forma muito triste. Muito bem, Márcio. Mas só concluindo. Então, quer dizer, nós temos que preparar uma chapa de vereadores que tenha compromisso com a cidade. Então, você não pode ter um vereador do teu partido que vota para tirar a gratuidade do transporte do aposentado de 60 a 65 anos, como foi o prefeito atual, como foi o prefeito Guti. E a Câmara aprovou, como fez o antigo governador João Dória, e a Assembleia Legislativa aprovou, mas o Márcio Nakashima votou contra. Então eu quero debater essas coisas, Geraldo, aqui pelo seguinte, porque quem está hoje aí se colocando à disposição como pré-candidato, vamos pegar aqui o Jorge Wilson, que é deputado estadual. O Jorge Wilson votou a favor para retirar o transporte gratuito do aposentado do estado de São Paulo. Ele votou a favor para tirar terras públicas que seriam destinadas à agricultura familiar de assentamento de famílias pobres do estado de São Paulo. Tudo que é a favor, votou contra o aumento dos professores. Tudo que o Márcio votou a favor da população, ele votou contra. E Guarulhos vai saber disso. Então eu não quero, no PDT, um candidato, um futuro vereador, que vote contra a cidade. Porque você mexe com o aposentado, você mexe com o professor. Eu não quero um vereador que vote a favor de 2% do reajuste do servidor público, porque é o servidor que nos atende. Se você vai numa UBS, é um servidor que nos atende. Se você vai numa escola pública, é um servidor que nos atende. Se você vai numa praça, é um servidor que está lá, né, carpindo no mato, limpando, fazendo a zeladoria da cidade. Em qualquer departamento público, você vai ter um trabalhador. Aí esse trabalhador tem uma mão de pilão socada de cima para baixo, empurrando 2%, que não dá nem a metade da inflação, e você vai ter um vereador que aprova um projeto desse, eu vou fazer de tudo para tirar ele do partido. Então nós não podemos ter vereadores que trabalhem contra a cidade, sabe? Isso não quer dizer que é de direita ou de esquerda, é ser contra o povo humilde, o povo que precisa. Então esses vereadores e esses deputados que estão aí como pré-candidatos, que votaram contra o povo, nós vamos falar na campanha. Então o PDT vai distribuir para todos os seus pré-candidatos a decisão judicial favorável ao partido, proibindo a cobrança da taxa do lixo do jeito que o prefeito Guti colocou na cidade. Foi o PDT, com o Márcio Nakashima. Não foi outro partido. E não teve outro partido que conseguiu nada na justiça, senão o PDT. Então tudo isso é defender a cidade. Quando você fecha uma Proguaru, aprova a taxa do lixo, é contra o aumento do servidor público, terceiriza a educação, terceiriza a saúde, terceirizou a zeladoria e os contratos são mais caros do que quando era com a Proguaru. Isso é defender a cidade? Isso é defender o povo? Isso é ser de direita? Isso é ser de esquerda? Ou é defender o munícipe, principalmente aqueles que já não têm mais condições de pagar impostos? Então nós, no PDT, nós vamos trabalhar discutindo a necessidade que Guarulhos precisa, as ideias. Isso é ideias do nosso plano de governo. Isso já é trabalhar o plano de governo. E o Márcio quer recriar a nova Proguaru. Se o Márcio for prefeito, vai voltar a Proguaru com outras finalidades, com muito mais responsabilidade, fazendo muito mais serviços públicos em outras áreas do que a Proguaru antiga fazia. E, como ele falou, fecharam, né, a Proguaru, terceirizaram todo o serviço dela. Porém, ela existe ainda de fato, juridicamente ela existe, com cabines de emprego lá. Então, na hora H, nós vamos desafiar esses caras aí. Nós vamos desafiar esses caras que mandam videozinho, áudio para a população, dizendo que foi eles que barraram a taxa do lixo. Entra, vamos pegar o número do processo, entra lá e vê quem barrou a taxa do lixo. É público, é verdadeiro. Sabe, isso não é fazer oba-oba na política, é falar a verdade. Quem foi que votou a favor do povo e quem votou contra o povo. Esse atual prefeito, ele acabou com o terreno que era para ser construído o parque tecnológico para a cidade de Guarulhos. Muitas indústrias, pequeno e médio empresário, é refém de uma infraestrutura para a indústria, principalmente a indústria de transformação. Não podemos ter uma cidade só pensando em logística. O que enriquece uma cidade, meu amigo, e uma nação forte, é distribuição de renda. E quem mais distribui renda através da massa salarial é a indústria. E essa indústria está sendo jogada no lixo, está sendo jogada para escanteio. Não existe nada no governo que ajude a indústria da cidade. Ruas da cidade satélite, que não tem asfalto, quando chove a empresa não pode receber uma visita, um fornecedor, porque a lama não deixa, a buraqueira não deixa. Eu levo lá
a cidade satélite de Cumbica. A região onde arrecada 70% do imposto da cidade, da receita da cidade, é abandonada. E não estão nem aí. Então, essa atual gestão, ela foi a pior gestão que Guarulhos já teve, porque eu conheço Guarulhos há 40 anos. O que ele tem de idade, eu tenho de contribuição previdenciária, trabalhando numa fábrica, e conheço a cidade. E eu converso com os empresários, eu converso com o Maurício Colim, que é o presidente do CIESP, eu converso com o Arão Rubens, que é o presidente da ASEC, eu converso com o Silvio, que é o presidente da ACE, eu converso com os empresários, com o Antônio Carlos Coque, que é o dono da LEP, eu conheço todos os empresários que fazem a política industrial dessa cidade. E eles estão, sabe, revoltados com a administração. Por quê? Porque se você for hoje andar na região central, as empresas da região central estão sendo assediadas pelo mercado imobiliário e estão saindo da cidade por falta de infraestrutura e de permanecer na cidade com áreas ajudadas pelo poder público, com estrutura. Estamos perdendo indústria para Cajamar, para Arujá, para Mariporã, para Santa Isabel, para tudo quanto é cidade vizinhas, porque Guarulhos não tem política industrial. Cadê o parque tecnológico? Cabeça, você falando a respeito de perder indústria e a especulação imobiliária, você sabia, Geraldo, que Guarulhos possuía uma sede de banco? Não. Pois é. A Yamaha saiu aqui de Guarulhos. E aquela grande área da Yamaha, que é o terreno gigante, e aquele parque industrial da Yamaha agora vai ser construído um condomínio lá de logístico. E a Yamaha, o banco Yamaha, era aqui em Guarulhos. Nós perdemos isso. Perdemos por quê? Por falta de gestão, por falta de investimento, por falta de olhar para o empresário. E quando o Cabeça falou da questão dos vereadores, de preparar os vereadores, eu quero trazer um negócio aqui que eu acho que ninguém falou ainda aqui em Guarulhos. Porque muito o prefeito Guti fala sobre que ele não aumentou o IPTU da cidade. Boa. Só que a lei que congela o IPTU, ela termina esse ano. Ele precisa mandar para a Câmara de Vereadores uma nova lei para congelar o IPTU, pelo menos por mais um ano. Por quê? Porque ele vai entregar à prefeitura e o próximo prefeito, seja ele quem for, já vai ter que aplicar o aumento de IPTU, porque por força de lei. Por força de lei. Tem que renovar. Não é nem do desejo do prefeito que vai assumir. É porque não tem lei que permite continuar congelado. Então, a lei termina, a sua vigência termina esse ano, precisa ir para a Câmara uma nova lei para congelar pelo menos por mais um ano, e aí sim, o próximo prefeito, se quiser manter a política de congelamento do IPTU por outros anos, que assim o faça, ou senão ele já herda isso do prefeito Guti, o aumento do IPTU, que aí vai ter que fazer essa correção desse período todo que ficou sem congelado, sem reajuste, ele vai ser obrigado a aplicar o aumento do IPTU. Olha só, tenho feito isso de maneira igual, nós estamos chegando aos 50 minutos de programa, eu tenho feito isso com todos os pré-candidatos, mas eu vou começar aqui agradecendo a presença do meu amigo presidente corintiano, que não está na final, para quebrar um pouco o gelo. Sei que você vai torcer pelo Santos domingo, faça isso. Obrigado, meu presidente. Obrigado você, e assim que tiver oportunidade, voltaremos aqui para falar, né, do nosso plano de governo, que vai ser elaborado já a partir da semana que vem. Assim que eu vou fazer diferente. Quando tiver pronto, você está pronto. Já está o convite feito. Mas, Geraldo, quero agradecer, mas dizer o seguinte, que Guarulhos precisa ser discutida com todos, com a direita, com a esquerda. Nós não vamos entrar nesse debate bobo, para mim é um debate bobo. O Márcio resumiu muito bem, quem foi eleito, o prefeito que foi eleito é quem vai governar, não é o presidente da República atual, nem o ex. Tá? Agora nós vamos ter que ouvir os empresários, os comerciantes, o movimento sindical, a classe trabalhadora. Quem paga imposto em Guarulhos é um cidadão, é um munícipe que precisa ser respeitado, sabe? Eu acho que tem que parar com a hipocrisia de falar, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Peraí, cara, você é guarulhense, você é candidato pela cidade de Guarulhos, mostre no seu plano de governo que você tem ideias, que você tem projetos para atender a cidade de Guarulhos. Porque a hora que você for criar políticas públicas,
Você não vai perguntar se o cara é de direita ou de esquerda para usar um ônibus novo, ou uma creche nova, ou um professor qualificado na escola, ou um médico, ou um medicamento. A hora que chegar lá doente no hospital, precisa de médico e medicamento. Tanto faz você pensar de direita como de esquerda. Você é um cidadão guarulhense. Então a gente precisa ouvir todo mundo. Então o gestor, o homem público que não está preparado para ouvir críticas de quem pensa diferente dele, não está preparado para ir para a vida pública. O Márcio está, e o PDT está montando um time que tenha esse entendimento. Tem que ouvir. Se você não ouvir a população, ouvir os evangélicos, ouvir os católicos, ouvir as matrizes africanas, ouvir... Nós somos de um país laico e democrático. Laico porque tem que respeitar e aceitar todas as religiões. E democrático porque está aí a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, da gente sentar numa mesa. Eu já vim aqui em programas aqui com você, de ter pessoas de extrema direita e a gente trocar ideia e a gente trocar experiência e sair daqui, comer uma pizza aqui embaixo no Giovanni e saber que a troca de experiência me enriqueceu e também enriqueceu ele, sabe? Então, direita e esquerda, isso não existe. O que existe é a necessidade da população. Direita e esquerda é seta de carro. A necessidade da população depende de políticas públicas. Agora, claro, que quem mais necessita de políticas públicas é quem? É o povo pobre. Porque o cara que é rico, ele mora num condomínio fechado, ele tem segurança 24 horas, ele tem o filho numa escola particular, o filho está estudando em Paris ou nos Estados Unidos, nas melhores universidades do mundo. Então, quem precisa de políticas públicas é o pobre que precisa da educação, da saúde, da segurança, do transporte, da habitação, da limpeza da cidade, de tudo. Então, políticas públicas, é claro, quem mais precisa é a população carente. Agora, o empresário, o comerciante, a classe média, que também trabalha e paga imposto, essa precisa também ser inclusa dentro dessas políticas públicas de um plano de governo. Então é isso que a gente pensa. Presidente, obrigado. Seja sempre bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Deputado Márcio Nakashima, vou convidar você dentro de um planejamento, eu sei que a tua agenda, a partir de agora, vai ser bem complexa, mas dentro do possível vou convidar através do nosso presidente. Muito obrigado pela sua entrevista. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Peço desculpas de não ter vindo antes, porque convite realmente não faltou, Geraldo. Mas nós assumimos alguns compromissos pelo mandato, pelo partido, e que inviabilizaram a nossa presença aqui. Mas ainda em tempo estamos aqui para discutir, trazer um pouco mais sobre aquilo que nós estamos fazendo lá na Assembleia Legislativa, falar bastante sobre a nossa cidade, que eu acho que vai ser o grande tema desse ano, né? São as eleições municipais, e a gente discutir os problemas que nós temos na cidade e apresentar soluções que nós acreditamos são as melhores para o município. O Cabeça mencionou bem dessa questão de quem mais precisa do poder público são os mais carentes, são aqueles menos abastados, mas, por outra ponta, quem gera o emprego, quem gera a renda, quem gera toda essa questão humana é o empresário. Então, nós precisamos olhar para ele. Investidor, né? É quem está lá gerando, produzindo, e é inadmissível Guarulhos ser o 10º município do país, maior do que 17 capitais de estado, o nosso maior polo de riqueza, de produção de recurso para o município, de arrecadação de impostos, não ter infraestrutura adequada para os nossos empresários poderem produzir. E ele diz assim, receber o fornecedor o fornecedor quer vender, então ele vai a outra hora. Mas e o cliente? Porque se ele não comprar aqui, ele compra no outro. Não, tem ruas que não passa carro quando chove mais. Compra de outros produtores. Então nós precisamos dar a devida atenção e queremos aqui discutir. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Portanto, no dia de hoje, aqui o presidente do PDT, o Cabeça, e o deputado Márcio Nakashima. Vou fazer um break news, Lucas Braga. A seguir, depois do break news, tem o louvor, lançamento do Diego Alves. Boa noite. Esperança para os homens, brilhou a estrela da manhã e nos transformou.
o sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, churrasqueiras, campo, ginásio poliesportivo, pesqueiro, sauna e muito verde, ar puro e muita paz. Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer. Turbine suas partidas com Red Fox, a melhor conexão para seus jogos. Com condições imperdíveis e planos de até 1 GB. Você vai jogar e streamar à vontade, sem se preocupar com a internet. E ainda aproveitar nossos benefícios para se divertir muito. Chega de lag! Red Fox, conexão de outro nível. O melhor do ensino técnico agora em Guarulhos. Escola Sequencial. Focada na capacitação e profissionalização dos seus alunos, a Sequencial tem diversos cursos técnicos como enfermagem, desenvolvimento de sistemas, RH, logística e muito mais. Salas equipadas, laboratórios completos, materiais didáticos bem elaborados e professores capacitados. Venha nos conhecer na Rua Nice 268, Jardim Santa Mena, esquina com a Avenida Doutor Timóteo Penteado. Tudo que um bom curso técnico pode oferecer, você encontra aqui, na Escola Sequencial. Padaria Sagres, na Avenida Mariano Baldino do Espírito Santo, 468, na região do Macedo, em Guarulhos. As melhores opções, pães, doces, bolos, pizzas, mini salgados e muito mais. Venha conhecer ou faça a sua encomenda pelo WhatsApp 95198-6475. Padaria Sagres. Nasceu a esperança para os homens, brilhou a estrela da manhã e nos transformou. Pra onde eu irei?